Boa noite, queridos irmãos e irmãs da Paróquia São Lucas. Convido vocês a juntos com nós aqui da equipe celebrarmos o nosso Deus, um culto ao nosso Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito, pedindo que Ele nos fortaleça, pedindo que Ele enche o nosso coração com paz e confiança nele. As senhas diárias para o dia de hoje são muito interessantes. 1 Reis, capítulo 8, versículo 39 diz: só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. E no Novo Testamento, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 a 17, o apóstolo Paulo diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que Ele, na sua bondade, nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. Que o Senhor esteja limpando o nosso coração cada dia, que tenhamos cada vez menos a esconder, que sejamos cada vez mais transformados e possamos ser simples, honestos, e que o nosso testemunho sirva para que muitas pessoas queiram conhecer o amor de Deus nas suas vidas. Um bom culto para nós, que possamos cantar, orar, que possamos nos encher do amor de Deus e da sua vontade, é o que todos nós desejamos. Amém. Amada igreja, eu também quero saudar você que nos ouve, você que está em casa nos assistindo, com uma palavra que encontramos em Isaías, capítulo 58, versículo 11, que diz assim: eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Querido, você já se sentiu alguma vez abandonado, esquecido, meio perdido? Na rua onde eu moro é um lugar onde muitos abandonam animais. E é muito triste ver esses animais que até então tinham cuidado, um lar, alguém até para chamar de dono, de repente perdem a noção de tudo e ficam de um lado para o outro sem direção. Muitos até morrem. Que lição isso nos traz? Nós, como filhas e filhos de Deus, temos a promessa de Deus e de Jesus que não vamos ficar perdidos, sem rumo, e mesmo no deserto nós vamos ser cuidados por Deus, porque Deus não nos abandona. Muitos vivem nesse mundo como um animal sem dono, um animal que não tem lar. Muitos também se perdem e morrem, mas na nossa vida não precisa ser assim. Deus diz: eu lhes darei de comer, farei com que fiquem fortes e saudáveis, eu cuidarei de vocês, eu guiarei vocês. E é isso que Jesus quer fazer também, amado e amada, com a tua vida. Nesta noite, neste culto que nós vamos ter agora, também eu quero que você pense nisso. Deixe Jesus cuidar de você. Nesse tempo que nós vivemos, um tempo difícil, um tempo de muita luta, muita provação, onde muita informação chega, podemos muitas vezes nos sentir meio perdidos. Deixe Jesus cuidar de você.
Entrega a tua vida, o teu problema, a tua situação diante de Deus, e Deus vai cuidar de você, porque Deus te ama. Deus quer cuidar de você, dar amor a você, dar segurança, e mesmo em tempos difíceis, diz esta palavra, Deus está contigo. Que bom nós sabermos disso. Por isso, deixa Jesus cuidar da tua vida e você será muito bem cuidado. Quero convidar você também para uma palavra de oração. Pai querido, nós queremos chegar diante de Ti nesta noite, neste momento agora que estamos gravando este culto, Te louvar e Te agradecer, ó Deus, porque em meio a tantas informações, em meio a tantas dúvidas, que bom que nós temos a Tua palavra, que nos guia, que nos dá a direção. E assim como nós ouvimos nesta palavra, como é bom saber que nós não estamos sozinhos, e principalmente que nós não somos abandonados. Nós temos alguém para chamar de Senhor, alguém para chamar de Pai. Obrigado a Deus pelo Teu amor por cada um de nós. Também nesse tempo agora de culto, que Tu possas estar através do Teu Espírito Santo, de uma forma muito especial, visitando a cada um. Que cada um possa se sentir realmente tocado pelo Teu amor, assim possa se sentir abraçado, mesmo que nesse tempo nós não possamos dar abraços, nem cumprimentos mais calorosos, mas nós possamos Te sentir, Deus, bem próximos de nós, para que assim nós possamos saber, ainda hoje, que Tu és o Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Também quero te convidar para nós estarmos entoando juntos agora o hino Cantai, perto está o Senhor. Também queremos nos colocar na Tua presença, onde mais uma vez, Senhor, queremos Te agradecer pelas nossas vidas. Obrigado, Pai amado, pelo Teu amor, pela Tua graça e Tua misericórdia, Senhor, sobre nós. Mas também, Senhor, agora queremos nos colocar diante de Ti, de uma forma bem pessoal, Senhor. Tu que nos conhece, ó Pai amado, melhor do que nós mesmos, conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor, como nós estamos, como nós nos sentimos, e é por isso, ó Pai amado, que nós queremos pedir pelo Teu perdão, ó Pai amado. Perdoa-nos, Senhor, porque até mesmo agora durante essa quarentena, quantas vezes, ó Pai amado, nós nos deixamos levar, ó Pai amado, pelas más informações. Quantas vezes, ó Pai amado, durante o nosso dia nós não Te agradamos com os nossos pensamentos.
com as nossas atitudes e com as nossas palavras. É por isso, Pai amado, que nós pedimos. Olha dentro do nosso coração, Pai, e limpa-nos. Limpa-nos, ó Pai amado, de tudo aquilo que impede o agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Também queremos nos colocar, ó Pai, diante de Ti, clamando pelo nosso país, ó Senhor. Clamamos pela liderança do nosso país, clamando pelas famílias, ó Pai amado, pessoas que estão passando por doença, pela Covid, Senhor. Nós também queremos pedir, ó Pai amado, que Tu guarde todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente, todos que estão envolvidos, ó Pai amado, de alguma forma, neste momento de pandemia. Cuida deles, ó Pai amado, que eles possam ser fortalecidos, ó Pai, e guardados por Ti. Guarda também as famílias da nossa paróquia, todos os que estão assistindo este culto. Guarda a liderança, Senhor, da nossa igreja, em especial, ó Pai amado, o presbitério da paróquia São Lucas. Pedimos que Tu também continues a guardar a vida do pastor Hernani e família, também a vida do Léo e a família, e todos mais, ó Pai amado, que de alguma ou outra forma vão estar ouvindo este culto, que eles possam ser, sim, Senhor, guardados, abençoados e fortalecidos na Tua palavra. Tudo mais deixamos na Tua presença, Senhor, quando oramos, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Também quero convidar os irmãos para fazermos uma leitura bíblica que se encontra lá em 2 Tessalonicenses, capítulos 2, versículo 1 a 5 e o 13 a 17. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos, ou anunciávamos o Evangelho, ou escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, e está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Irmãos, sempre devemos dar graças a Deus por vocês, a quem o Senhor ama, pois Deus os escolheu como os primeiros a serem salvos pelo poder do Espírito Santo e pela fé que vocês têm na verdade, a fim de tornar vocês o seu povo dedicado a Ele. Foi para isso que Deus os chamou, por meio do Evangelho que anunciamos, a fim de que vocês tomem parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos ama e que na sua bondade nos dá uma coragem que não acaba e uma esperança firme, encham o coração de vocês de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizem tudo o que é bom.
Para essa noite encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13. Ali está escrito: E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar a outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no seu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará
com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o Evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado, como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este pensamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Esse é o texto bíblico previsto para a noite de hoje. Queridos irmãos, todos nós precisamos de propósito para viver. Se nós não temos propósito de vida, a nossa vida não tem sentido. Quando alguém vai para o exército, ele tem um alvo, ele vai com um objetivo, ele vai com um propósito. Quando o agricultor planta a sua colheita, ele também tem um propósito e ele trabalha para que ele alcance o seu alvo. Quando alguém treina para uma corrida, ele sabe que precisa obedecer às regras e precisa também se preparar para poder chegar no final da corrida em primeiro lugar. Esse é o seu objetivo. Também nós estamos dentro de uma corrida nesse mundo, a corrida da vida. Infelizmente, nem todos sabem por que estão no mundo e nem sabem por que vivem. Nós não estamos nesse mundo apenas para comer, beber, se divertir e depois morrer. Às vezes demora um bom tempo para que a gente chegue à fé. Às vezes demora um bom tempo para a gente entender que mesmo com os sonhos realizados, falta algo dentro do nosso coração, que é a presença do nosso Criador, que é poder viver com Ele. Nós cristãos entendemos que o que falta para as pessoas no mundo é conhecer a Deus, ter as suas vidas transformadas pelo amor de Deus, pela sua justiça, pararem de fazer as coisas erradas e começarem a obedecer à vontade de Deus e serem verdadeiramente livres e não escravos das coisas do mundo. Quando a gente conhece Jesus, a nossa vida muda. Esse é o testemunho de qualquer cristão em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, em qualquer era. Todos nós vamos dizer isso. Jesus Cristo mudou a minha vida, Ele me transformou. E todos nós vamos dizer: Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos libertou. Hoje vivemos uma vida totalmente diferente. Deus mandou o seu Filho ao mundo para que soubéssemos do seu amor, do seu plano de criar a humanidade, e porque a humanidade, você e eu fomos criados. É incrível o que o amor de Deus faz em nossas vidas, depois que a gente abre o nosso coração e começamos a ouvi-lo e a meditar naquilo que Ele fala conosco e começamos a experimentar o Espírito Santo mudando a nossa vida. No início do texto da prédica, Paulo diz: fortifica-te, Timóteo, na graça que está em Cristo Jesus. Quando a gente está doente, seja qual for a doença, o que a gente precisa fazer? Bom, primeira coisa, ir no médico e ouvir o diagnóstico correto da nossa doença. E depois a gente vai na farmácia comprar os remédios que a gente precisa para nos fortalecermos. A doença nos enfraquece e se a gente não cuidar da nossa saúde, nós vamos morrer. Por isso nós temos essa oportunidade de termos médicos, de termos hospitais, de termos enfermeiros trabalhando para que a gente
quando ficarmos doentes e fracos, possamos ser curados e possamos experimentar a força voltando de novo para o nosso corpo, nos dando alegria e nos dando esperança. Mas como se fortificar na graça de Deus? É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: fortifica-te na graça de Deus. O que é graça? É o amor de Deus, é a presença de Deus na nossa vida. E como a gente faz para se tornar forte? Bom, é um exercício contínuo. Assim como um atleta constantemente está treinando e se preparando, assim também nós precisamos buscar ansiosamente, dia a dia, conhecer melhor esse Deus, a sua vontade, e deixar Ele mudar o nosso caráter e a nossa personalidade também. Isso implica na leitura bíblica, na oração, na meditação, na vida em comunhão com os irmãos da igreja. Nós não podemos vacilar, porque se deixamos as coisas do mundo invadir a nossa vida, nossa mente, o nosso coração, nós começamos a perder a batalha. Nós perderemos a corrida, como diz o apóstolo Paulo, se nós não conseguirmos nos preparar para fazer a vontade de Deus. Se nós descuidarmos do nosso fortalecimento espiritual, a gente enfraquece e a gente morre. Por isso é preciso ter uma busca intensa na leitura, na participação da vida da comunidade, nos estudos bíblicos, nos pequenos grupos, nos grupos de discipulado, nas reuniões. Quando acaba a gasolina de um carro, nós sabemos aonde buscar. Não é em qualquer lugar que se encontra gasolina, é num posto de gasolina. Assim, onde abastecemos a nossa vida espiritual, em que lugar? É no Senhor, não tem outro lugar. Nas coisas do mundo, não dá. Nos prazeres que o mundo oferece, nas cartomantes, nas benzedeiras, nos curandeiros, nas drogas, nas festas, no dinheiro, no prazer, nada disso. A pessoa pode buscar todas essas coisas e pode ter todas as coisas, mas ainda terá no seu coração um grande vazio. Por isso que Jesus compara conhecê-lo, conhecer a palavra de Deus, como achar um tesouro. Quem acha o tesouro tem a sua vida totalmente transformada. Não se iludam com as coisas que o mundo oferece. É melhor buscar a Deus e a sua vontade do que deixar o mundo nos enganar e nos afastar de Deus. Mesmo em isolamento como nós estamos, nós podemos nos fortalecer na leitura da palavra de Deus, na oração diária. Em muitos momentos do dia podemos orar. Também através de cultos e mensagens bíblicas que temos acesso pelo celular, computador, TV ou rádio. Há diversos colegas da nossa igreja que estão fazendo cultos e estão colocando na internet, estão distribuindo isso para que outras pessoas possam se alimentar e se fortalecer nessa época de isolamento. Por isso, não esqueça, o fortificar-se na graça de Jesus, conforme Paulo fala aqui, é um exercício contínuo, é um exercício de esforço e perseverança. Quando tomamos os remédios, precisamos nos lembrar dos horários dos remédios a serem tomados. Eu, quando sou obrigado a tomar remédio, eu coloco no despertador do meu celular sempre todos os horários, porque antes de fazer isso, eu tomava em horários errados, esquecia alguns. Por isso que a gente precisa se organizar. Treinamento, tomar remédio, tudo isso tem momento certo. Todos têm um plano de trabalho em sua casa. Mesmo aqueles que estão em home office, estão trabalhando em casa, sabem que há tempo para tudo e que o trabalho é importante. Por isso a gente se organiza para podermos tomar o nosso café, almoçar, poder sair para alguma coisa que é muito necessário, como comprar comida ou comprar um remédio, mas nós temos que ter um hábito de horas de trabalho,
para podermos fazer o nosso trabalho em casa. Também para aqueles que hoje estão se preparando para voltar a praticar esportes ou até competirem nos esportes. Eles estão em casa fazendo da sua maneira o seu treinamento. Para nós nos fortalecermos na fé, precisamos ter um horário diário, de manhã ou ainda à tarde, já que temos mais tempo um pouco mais de tempo livre. Marque na tua agenda, no teu planejamento, um tempo para o Senhor, para orar, falar com Ele, para cantar também. Cante alguns hinos. Se você tem um hinário em casa, cante, louve a Deus, fale com Ele em oração. Eu realmente espero que após esse isolamento que a gente está vivendo, o número daqueles que estão buscando a Deus, a presença de Deus, eu espero que aumente. Eu oro para que nesse isolamento as pessoas aproveitem, porque devem estar sentindo falta de comunhão com Deus. Para Paulo, o fortificar-se na graça de Jesus implica em perseverança. As equipes de futebol, por exemplo, sejam equipes locais ou regionais, ou seleções nacionais que querem ganhar a Copa do Mundo, por exemplo, eles precisam se esforçar muito e perseverar no mesmo propósito, no seu treinamento, porque eles têm um alvo. Não é só participar, é serem vencedores, é serem campeões. Paulo usa esse exemplo. Para sermos vencedores na vida, precisamos perseverar no propósito de buscar a vontade de Deus em primeiro lugar. Deixar a minha vontade para que Deus venha trabalhar a sua vontade em mim. O próprio Senhor Jesus Cristo já tinha dito isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas que você precisa vos será dado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Os discípulos, após a morte e ressurreição de Jesus e após a descida do Espírito Santo, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Atos capítulo 2, versículo 42. O apóstolo Paulo foi perseverante na sua tarefa de anunciar a palavra de Deus. Não mediu esforços e sacrifício. Em algumas vezes foi surpreendido com naufrágios, outras vezes em perigos, e até ele foi preso por falar de Jesus. O fim dessa prédica, o fim desse texto, nos versículos 11 a 13, Paulo é muito especial quando ele diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. E se o negarmos, também ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode se negar a si mesmo. Por isso, queridos irmãos, como está a nossa vida de fé? Em que está baseada a nossa esperança? Qual é o teu propósito de vida? Pela graça de Deus, quando nós nos desviamos da sua vontade, Ele permanece fiel no seu firme propósito de perdoar o pecador arrependido. Por isso, busque comunhão com Deus, permaneça fiel a Ele. Não existe pecado grande demais que o Senhor não possa entender, compreender ou perdoar. Isso é o que o nosso Deus nos diz hoje à noite, através do profeta Isaías. No início do seu livro, Isaías diz, no capítulo 1, versículos 18 a 20: Venham cá, vamos discutir esse assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho forte, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve, brancos como a lã. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das boas coisas que a terra produz.
mas se forem rebeldes e desobedientes, serão mortos na guerra. Eu, o Senhor, assim o falei. Querido irmão, querida irmã, aproveite esse tempo para ler a Bíblia em quantidade maior de capítulos. Conheça a história de Deus através do seu povo Israel. Conheça a história de Deus através da sua família da fé, que é a igreja. Vejam quantos milagres Deus já fez por nós e entenda como muitas vezes eles, sem querer, nós o desobedecemos, porque o nosso coração se sente atraído pelo pecado. Mas saiba que aqueles que acreditam em Deus, eles podem resistir às tentações. E como eles experimentavam, aqueles que fazem isso experimentavam a bênção de Deus, a paz do Senhor, o perdão do Senhor. Nós precisamos urgentemente rever os nossos conceitos de fé, de amor, de gratidão, de reconciliação e desfrutarmos da alegria que Deus nos proporciona como filhos seus. Quero dizer para você que nesse tempo de pandemia, eu estou experimentando isso pela primeira vez na minha vida e posso dizer que, embora tudo esteja diferente do que eu planejei no início do ano ou do que nós planejamos na igreja do início do ano, Deus está nos dando um tempo muito especial. Um tempo muito especial de buscarmos a Deus e vermos o nosso coração se encher do seu amor. Que Deus encha o teu coração de fé, amor e esperança. Que você aproveite esse tempo para ver a tua fé crescer e o teu amor crescer por Deus, pelas pessoas que você está convivendo também. Que Deus nos abençoe, que a gente seja perseverante e que o nosso propósito seja perseverar no caminho, sabendo que em breve Jesus vai voltar. Nós vamos viver no reino que Ele está preparando para nós. Amém. Queremos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, nós chegamos na Tua presença agora, ó Deus, também Te louvando, Te agradecendo por essa palavra que ouvimos hoje. Obrigado, ó Deus, porque nesta vida, ó Deus, onde existe tanta competição, como saber que é importante, ó Deus, aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Mas que para isso, ó Deus, também precisa existir um preparo, ó Deus, para que lá no final nós possamos vencer esta corrida. E como um bom atleta de Cristo, ó Deus, a vitória é certa, se nós permanecermos contigo. Por isso, fortalece-nos, ó Deus, a nossa fé, nesse tempo também difícil que vivemos, ó Deus, onde tantas coisas querem ser colocadas em nosso caminho como obstáculos, para que também a gente desista dessa corrida. Mas assim como Paulo fez, ó Deus, nós possamos enxergar lá na frente, enxergar a vitória que Tu tens preparado para cada um de nós. Fortalece a nossa igreja, ó Deus, fortalece os irmãos e as irmãs que estão em casa nos ouvindo, que também ali Tu possas estar colocando o Teu amor sobre a vida de cada um. As pessoas que estão enlutadas, estão sofrendo por doenças, por desemprego, que Tu possas estar cuidando de cada um de uma forma muito especial. Ali muitas vezes chega o desânimo, ó Deus, e também o querer desistir dessa corrida e fechar os olhos, ó Deus, para a grande vitória que nós vamos ter quando estivermos contigo. Abraça de uma forma muito especial a todas as pessoas e famílias da Paróquia São Lucas. Cuida de cada um de uma forma muito especial. Desde já nós Te pedimos isso, ó Deus, e Te agradecemos quando juntos nós oramos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Terminamos o nosso culto com alegria, de
Tivemos um tempo para louvar, adorar, ouvir a palavra. E eu encerro trazendo a bênção de Deus. Deus estará contigo, te guardando, por onde quer que você vá, e guardará você também aí dentro da sua casa. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a sua paz. Amém.